Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga nas minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá. E você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Larry Eisenberg nasceu em 1950 nos Estados Unidos. Ele se formou na Universidade de Idaho, no curso de silvicultura, que é um curso especializado no cultivo das florestas, principalmente para a extração de matéria-prima. Logo que se formou, ele já ingressou na indústria madeireira. Larry se casou pela primeira vez no ano de 1974 e teve dois filhos, a Jessica e o Dean. Ele e sua esposa se divorciaram assim que seus filhos cresceram, mas não se tem ao certo o motivo dessa separação. Algum tempo depois de seu divórcio, ele conheceu uma mulher chamada Lori Burns. Ela nasceu em 1953 e veio de uma família pobre, mas bastante religiosa, que frequentava a igreja constantemente. Lori também era divorciada e ela havia se casado aos 19 anos de idade e tinha 6 filhas de seu primeiro casamento. Larry e Lori se casaram no ano de 2004 e, segundo as pessoas que os conheciam, eles pareciam ter um casamento tranquilo e feliz. Eles eram o modelo de casal perfeito e eles sempre gostaram muito de reunir toda a sua enorme família na cabana onde eles moravam. A Lori era a diretora executiva da Coalizão Habitacional do Norte de Idaho. Essa é uma instituição sem fins lucrativos, que visa reformar casas para vender ou alugar para famílias que não têm uma boa condição financeira. O casal era muito respeitado na comunidade, eles tinham uma vida calma e feliz, mas infelizmente esse sonho que eles lutaram para construir chegaria ao fim e se tornaria em um terrível pesadelo. No dia 13 de fevereiro de 2018, o casal planejou ir ver o sol nascer a bordo de seu barco. Porém, por volta das 10h25 da manhã, o gabinete do xerife recebeu uma ligação da Lori. Ela estava desesperada e chorava muito. Na ligação, ela disse que o Larry parecia ter tido um AVC e caído na água. Ela tentou ajudar o marido, mas bateu o nariz e não conseguiu segurá-lo. A polícia imediatamente atendeu o chamado dela e foi até o local da ocorrência. Ao chegar no lago Coeur d'Alene, eles encontraram a Lori sozinha em cima de seu barco. A mulher tinha um machucado no nariz, como disse na ligação, e ela falou que o Larry parecia que estava bem, mas aos poucos o olhar dele ficou meio perdido e ele acabou caindo na água. Naquele dia estava muito frio. Na superfície do lago estava cerca de 3 graus, então embaixo da água estava mais frio ainda. Por causa disso, as autoridades começaram as buscas o mais rápido possível para evitar que o Larry tivesse uma hipotermia. A Lori foi levada para um local seguro em terra firme e lá ela teve que dar um novo depoimento sobre o que aconteceu. E como dessa vez era oficial, ela deu mais detalhes. Ela disse que eles pegaram o barco para ver o nascer do sol, e após eles verem o nascer do sol, eles iriam até um restaurante para tomar café da manhã. Em um determinado momento, o Larry teria dito que o motor do barco estava um pouco estranho, e ela notou que ele estava meio pálido, então ele tropeçou e caiu na água. Ela tentou ajudá-lo, mas bateu o nariz e não conseguiu chegar até ele. Ela revelou também que após o marido cair na água, ela teria ficado cerca de 1 hora guiando o barco e tentando achá-lo, até que finalmente o motor do barco parou de funcionar. E só após o motor do barco parar de funcionar, ela ligou para a polícia. Entre a queda do Larry e a chegada da polícia no local, já tinham se passado cerca de 2 horas.
E ela disse também que não ligou antes para a polícia porque ela não estava com o telefone. E só quando o barco parou foi que ela encontrou o telefone do marido e aí ela conseguiu ligar para as autoridades. A Lori era muito amiga de alguns dos policiais e talvez por isso ela tenha sido deixada de lado por um tempo. Ela não foi considerada suspeita de cara, né? Suspeita de ter dado um fim no marido. Mas após esse acontecimento com o Larry, alguns segredos dela foram revelados. O primeiro segredo dela que foi revelado é que desde janeiro daquele ano ela havia sido demitida do local onde trabalhava. Ela não tinha contado isso para ninguém, nem mesmo para o marido. Quem revelou isso foram os ex-colegas de trabalho dela. O pior de tudo é o motivo pelo qual ela foi demitida. Ela foi demitida da instituição onde trabalhava por desviar cerca de $500 mil. Ela tinha criado várias empresas fantasma no nome de suas filhas e ela fechava contratos com essas empresas, que obviamente nunca faziam nenhum serviço. E ela só conseguia fazer isso porque ela tinha controle de praticamente tudo na fundação onde ela trabalhava. Ela controlava basicamente tudo que envolvia o dinheiro da organização. Ela tinha os cheques, a conta do banco e também os cartões. Além disso, ela era muito persuasiva, então os contratos eram assinados sem que ninguém nem questionasse para que estava fazendo aquilo. Esse desvio de dinheiro só foi descoberto após fazerem uma grande investigação interna, e quando questionaram a Lori sobre isso, ela não sabia o que responder. Por isso, ela foi demitida. No dia 27 de fevereiro de 2018, a Lori foi presa por causa desse desvio de dinheiro. Porém, ela foi solta em 1º de março do mesmo ano, após uma de suas filhas pagar uma fiança de cerca de $75 mil. Enquanto a Lori esteve presa, as buscas pelo Larry continuaram, mas infelizmente todos já estavam sem esperanças de encontrá-lo com vida. E por ironia do destino, no mesmo dia em que a Lori saiu sob fiança, o corpo do Larry foi encontrado. Com a descoberta do corpo do Larry, a polícia deduziu facilmente que aquilo que aconteceu com ele não foi um acidente. Na verdade, tudo foi um plano elaborado friamente pela Lori. Para começar, em janeiro de 2018, uma pessoa fez uma alteração manuscrita no testamento do Larry, onde deixava 80% dos bens dele para as filhas da Lori, enquanto só ficava 20% para o Jim e a Jessica, que eram filhos dele mesmo. Além disso, a Lori parecia estar com muita pressa para vender a casa e se mudar após a morte do Larry. E ela também tentou limpar todas as contas conjuntas do casal assim que tudo aconteceu. Ela só não foi pega mais rapidamente pela polícia porque após sair sob fiança, ela desapareceu e foi considerada foragida. Ela passou alguns meses fugindo até que em junho de 2018 ela resolveu se entregar para ser julgada no caso de desvio de dinheiro. Enquanto ela esteve em fuga, a polícia seguiu investigando o caso do Larry e os peritos descobriram que o homem não teve nenhum AVC, nem sequer um ataque cardíaco. O que teria feito o homem cair na água e posteriormente perder a vida foi um remédio que causava muita sonolência, e esse remédio foi encontrado em grande quantidade no organismo do homem. Então, a Lori provavelmente dopou o Larry para que ele caísse no lago. Os investigadores também já tinham conversado com os amigos e familiares do Larry, e Jim, o filho dele, disse que se o pai soubesse desse roubo que a Lori cometeu, ele certamente pediria o divórcio, e talvez por isso ela tivesse tirado a vida do Larry, para que ele não se separasse dela. Averiguando os equipamentos eletrônicos da Lori, os investigadores descobriram que pouco tempo antes do que aconteceu com o Larry, ela havia cancelado a assinatura de um jornal local, que posteriormente o jornal publicou uma matéria sobre o desvio de dinheiro dela, e ela sabia que eles iriam publicar porque o jornalista-chefe já tinha entrado em contato com ela para que ela desse a versão dela dos fatos, mas ela se negou. Então por isso ela foi lá e cancelou a assinatura do jornal para que o marido não visse aquela matéria sobre ela. A Lori pediu para que o julgamento dela, no caso do desvio de dinheiro, fosse deixado de lado até que fosse concluída a investigação do que teria acontecido com o marido dela, mas esse pedido foi negado e ela foi levada a julgamento. Para agilizar o processo, ela se assumiu culpada.
Ela assumiu a culpa em todas as acusações de fraude e foi sentenciada a 5 anos de prisão e também teve que pagar uma multa de $20 mil. As filhas dela, que tinham as empresas fantasmas nos nomes delas, também foram condenadas por fraude e elas tiveram uma pena mista de prisão domiciliar e liberdade condicional, além de terem que fazer serviços comunitários. Para completar, elas também tiveram que pagar uma multa de $50 mil cada. Então, cada uma das 6 pagou uma multa de $50 mil. Em fevereiro de 2020, Lori foi formalmente acusada de homicídio em primeiro grau por ter tirado a vida do Larry. Em fevereiro de 2021, a Lori fez um acordo para mudar sua acusação de homicídio em primeiro grau para homicídio em segundo grau. Assim, ela assumiria a culpa por tudo, mesmo se declarando inocente. O julgamento dela começou em maio de 2021 e, para a acusação, o que aconteceu com o Larry foi o seguinte: a Lori tinha uma vida dupla. Ela era uma boa pessoa em casa, mas no trabalho ela era uma ladra. Quando ela percebeu que não conseguia levar essa vida dupla por muito tempo e tudo acabaria desmoronando, ela resolveu tirar a vida do marido. O plano todo teria começado a ser elaborado em uma viagem que eles fizeram para a Flórida algumas semanas antes do crime. Ela começou a pesquisar sobre venenos e também sobre a profundidade adequada para uma pessoa se afogar e dificultar ao máximo para as buscas. Essas pesquisas foram encontradas no computador dela. Já na versão da Lori, ela disse o seguinte: a Lori disse que não queria ver a família destruída. Ela sabia que após descobrir tudo, o Larry nunca mais olharia na cara dela. Então, ela preparou o remédio para que ela tirasse a própria vida. Mas de algum jeito, o Larry bebeu e ele caiu do barco. Ela disse que após vê-lo caindo do barco, ela pensou em pular atrás, mas acabou desistindo. E ela disse também que só desviava o dinheiro da empresa porque queria ajudar as filhas que não tinham uma boa condição financeira. Ela não pedia o dinheiro para o Larry porque tinha muita vergonha. E também achava que ele não iria concordar em ajudar as filhas dela. Se essa versão da Lori foi uma tentativa de amolecer o coração do juiz, não deu muito certo, porque ele a condenou à prisão perpétua. Porém, ela vai poder pedir a liberdade condicional após cumprir 30 anos da sentença, quando ela já vai ter 97 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro o caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!